Estamos assistindo ao fim do trabalho remoto? No último mês, a notícia que o Zoom está orientando seus funcionários a retornarem ao escritório deu novo fôlego à discussão. Empresas ao redor do mundo estão exigindo o fim do home office. Desconexão com a empresa, funcionários e falta de desenvolvimento profissional são os principais motivos. A estratégia infalível de empresas para estimular a volta ao escritório. O plano é oferecer salários maiores aos adeptos da jornada 100% presencial. John Donahoe, presidente da Nike, afirmou que o trabalho remoto é culpado pelo período de pouca inovação na empresa, já que é difícil ser disruptivo nesse modelo. Nosso híbrido é um pouco diferente do que eles fazem. A gente acha que tem que ter o híbrido, então a gente acaba abrindo exceções no final de semana. Segunda a sexta você tem que trabalhar presencial, sábado e domingo a gente deixa fazer home office. O home office foi a realidade da maioria dos profissionais de tecnologia, dos programadores, no período da pandemia. E foi assim até mais ou menos o meado de 2023, onde a gente começou a ver um movimento de grandes empresas como Google, Meta, Amazon, até mesmo o Zoom, a mandarem seus funcionários de volta para o escritório. E obviamente que todas as outras empresas do mundo começaram a seguir essa tendência também. Do outro lado da mesa, a gente tem os funcionários, e a maioria deles experimentou pela primeira vez como era poder trabalhar de casa, sem precisar gastar horas no trânsito dentro de um ônibus ou de um trem sendo amassado, para chegar num escritório aberto onde você consegue ouvir a todo mundo trabalhando, falando do seu lado, mas você não consegue ouvir a si mesmo. E se a gente tivesse que resumir essa experiência do ponto de vista dos funcionários em uma única expressão, seria qualidade de vida. E obviamente esses funcionários se acostumaram rapidamente a trabalhar de casa, afinal muitos deles se sentem mais produtivos, têm mais tempo para passar com a família, mas a notícia ruim é que isso vai deixar de ser realidade para a maioria desses profissionais com esse movimento de volta aos escritórios. Mas a gente tem também uma notícia boa. Na verdade não é tão boa assim, tá bom? O home office ele já existia antes da pandemia. É o fim do home office como a gente conhece hoje, sendo o padrão, o modelo das empresas. Esse é o fim, não vai ser mais esse modelo. Mas ainda assim, o home office ele é uma espécie de privilégio para um certo tipo de profissionais, um seleto grupo de profissionais que continuam e continuarão trabalhando de casa. E se você quiser entender mais sobre esse seleto grupo de funcionários e quiser fazer parte, então assiste esse vídeo até o final, porque tem dicas muito valiosas para você que quer continuar trabalhando de casa com qualidade de vida e ganhando muito bem. E de cara, eu já quero te dizer que esse vídeo aqui não é um vídeo sobre opinião, não é um vídeo sobre o que eu acho que as empresas deveriam estar fazendo. É um vídeo sobre constatação da realidade como ela é. A gente precisa entender as regras do jogo para que a gente possa vencer. E nesse caso, vencer significa você continuar ou começar a trabalhar de casa. Então, para começar a conversa, você precisa entender qual é a prioridade da sua empresa e quais são os motivos que fazem a empresa querer você de volta no escritório. Eu vou te dar 3 segundos para você pensar. E se você respondeu por conta da cultura, da produtividade, do relacionamento entre as pessoas, você errou. Não, calma aí. Você acertou, mas você errou. Tudo isso pode fazer parte, tudo isso pode ser parte do discurso que a empresa te conta, mas é um objetivo secundário. O que está por trás dessa camada é algo muito mais simples. É algo que sempre moveu e que sempre vai mover o mundo. Dinheiro. Sim, uma empresa é uma instituição que foi feita para dar lucro. Esse é o motivo de uma empresa existir. Se ela não dá lucro, ela vai quebrar e ela vai fechar. Não tem nada de errado com isso. Esse é o objetivo da empresa. Então o fato da empresa estar te levando de volta para o escritório significa que por algum motivo a empresa acredita que ela vai ser mais lucrativa com você no escritório. Ah, mas Lucas, eu sou mais produtivo trabalhando de casa, eu consigo produzir mais. Eu te entendo e eu acredito em você, mas muito provavelmente a sua empresa, se ela está te mandando de volta para o escritório, ela não acredita nisso. O que você tem que fazer é inverter o jogo. E nesse caso, inverter o jogo não necessariamente significa convencer a tua empresa de que você é mais produtivo de casa, mas talvez procurar um lugar onde faça mais sentido você trabalhar de casa. E, obviamente, vão existir empresas que não faz sentido. O modelo home office não faz sentido para a empresa. Então, não é esse tipo de empresa que a gente vai focar. Infelizmente, não são todas as empresas e não são todos os tipos de profissionais. Mas, felizmente, se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você é um programador ou trabalha com programação ou até mesmo você trabalha com tecnologia, com internet. Meu filho trabalha com internet. A sua mãe, seu pai diz isso. Muito provavelmente, seu trabalho pode ser exercido de casa
casa, você tendo acesso ao computador, à internet, então você tem grandes chances de conseguir ou de continuar trabalhando de casa. Então, continua assistindo esse vídeo que a gente vai começar a destrinchar aqui passo a passo como é que você vai conseguir isso. E para você entender a dinâmica desse jogo, eu quero começar te contando uma história lá do início da minha carreira, onde ainda ali antes da pandemia, eu trabalhava numa empresa e todo mundo ali, ó, full time no escritório de segunda a sexta, mas tinha uma pessoa que trabalhava nos projetos que ela nem sempre trabalhava na empresa. De vez em quando ela aparecia lá, mas na maioria das vezes ela estava trabalhando de casa. E essa pessoa, ela tinha algumas características específicas. E a primeira e mais óbvia é que essa pessoa era um profissional com experiência, era um profissional que chegava e resolvia o problema. Então aqui já vai a primeira dica. Se você quer continuar trabalhando de casa, se você quer continuar no home office, você vai ter que ser o tipo de profissional que resolve o problema. Outro ponto, essa pessoa, ela tinha a confiança da liderança da empresa. Eu via isso pela relação, a forma como essa pessoa conversava com o chefe, com o diretor, como ela chegava na empresa, como as pessoas a tratavam. Então essa pessoa construiu, não só dentro da empresa, mas ao longo da carreira dela, uma relação de confiança com pessoas importantes dentro da empresa. E o terceiro ponto, que talvez possa passar despercebido para a maioria das pessoas, mas não passou para mim, é que essa pessoa tinha uma mentalidade de empreendedor. Ela não tinha muito aquela mentalidade de CLT, de que eu vou chegar aqui e eu vou trabalhar de 9 às 6. É uma pessoa que trabalhava de uma forma mais no modelo ali de consultoria. E a junção desses três fatores era o que permitia essa pessoa de ter essa liberdade de poder trabalhar de casa. Isso não quer dizer que você precisa cumprir todos esses requisitos, mas é uma história que ilustra muito bem o que você vai precisar para você continuar ou começar a trabalhar de home office. Mas dessas três características, se eu pudesse elencar apenas uma que você tem que focar, é ser esse profissional com experiência que resolve o problema. E se você acha que eu tô ficando meio louco, que é só uma história minha, presta atenção nesse vídeo do vice-presidente de finanças do iFood. Hoje, a quantidade de pessoas que mora fora do estado que o iFood reside, que é São Paulo, é superior a 30%. O que significa que eu tenho inúmeros talentos que talvez tenham muita dificuldade ou vejam com muito maus olhos voltar. E a pergunta que eu tenho para te fazer é o que eu prefiro? Ter talento, não é trabalhador, não é uma pessoa... Tô falando talento, gente boa, trabalhador acima da média. Eu prefiro ter esse cara ainda distante ou prefiro correr o risco de perdê-lo para poder trazer todo mundo pro escritório? Eu não prefiro perder talento. Bom, e se eu não tinha te convencido com a minha história, acho que eu te convenci com esse vídeo, não é mesmo? Então, para resumir, o home office será novamente um privilégio reservado aos profissionais talentosos. Você reclamou hoje cedo porque vou embora quando quero. Sabe por que faço isso? Porque quando eu cheguei, eu dominei. Eles pensavam que eu trabalhava 100 horas por dia. Agora, não importa a hora que eu chegue. Ninguém questiona a minha capacidade de fazer meu trabalho. Enfia isso na cabeça. Então, se você quiser trabalhar de home office, você tem que se tornar ou continuar sendo um profissional talentoso. Tá bom, Lucas, eu já entendi, mas como eu vou virar? Como eu me torno esse profissional talentoso? E eu tenho mais uma vez duas notícias pra você, uma ruim e uma boa. Vamos começar pela ruim. Na verdade, não é uma notícia ruim. Talvez, se você é a pessoa que fica procurando hackers, atalhos na sua vida, pode ser uma notícia ruim. E essa notícia ruim é que não existe atalho, não existe hacker. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, você vai ter que colocar muita energia na sua carreira para você se tornar um profissional talentoso. E a notícia boa é que a maioria das pessoas não fazem isso. Colocar esforço, quando eu falo colocar esforço para você se tornar um profissional talentoso, basicamente significa você fazer o básico bem feito por uma quantidade razoável de tempo. Sério, vocês não têm noção de quantas pessoas eu conheci ao longo da minha carreira que, na boa, nem mereciam estar naquela posição. Pessoas que por algum motivo chegaram naquele lugar, mas que não correspondiam às expectativas. Isso continua acontecendo hoje, ainda em 2024, e vai continuar acontecendo para sempre, porque basicamente faz parte da natureza do ser humano. A maioria das pessoas não vai ter essa consistência, e se eu tivesse que deixar somente um conselho desse vídeo aqui, seria que você precisa ser um profissional consistente nos seus estudos, consistente nas suas entregas, consistente na forma como você resolve os problemas dentro de uma empresa. Então, tendo essa mentalidade
realidade é de que você vai ter que se esforçar, você vai ter que fazer as coisas bem feitas e por um período razoável. Para você fazer parte desse seleto grupo de profissionais que trabalham de home office com programação, eu diria que você vai precisar de 3 pilares. E o primeiro pilar é fundamento. Um bom programador precisa ter uma base muito sólida. O segundo pilar é o nicho. Ninguém vai ficar muito bom em alguma coisa se estiver fazendo outras 10 coisas ao mesmo tempo. Você precisa focar em algo. E o terceiro pilar é portfólio. O mundo, com certeza, são das pessoas que fazem, não só daquelas pessoas que falam. Então você precisa mostrar de fato o que você fez. E nos próximos minutos desse vídeo eu vou te contar com detalhes como é que você vai investir o seu tempo em cada um desses pilares para você conseguir atingir o seu objetivo e se tornar um profissional talentoso que vai continuar trabalhando de casa, ganhando bem e com qualidade de vida. Você precisa construir uma base sólida de lógica de programação. Isso não significa que você tem que sair igual um louco resolvendo todos os problemas que você encontrar lá no LeetCode, que você tem que decorar como é que você vai inverter uma árvore binária ou coisas desse tipo. Não, quando eu falo de lógica de programação, eu tô falando da tua capacidade de resolução de problema. E para ilustrar um pouco melhor, deixa eu te contar um pouquinho da minha história, tá bom? Eu sou formado em ciência da computação e qualquer um que foi para a faculdade de ciência da computação sabe que você vai ter bastante matemática pura ali mesmo, no início do período. É uma base muito parecida até com a galera que faz engenharia, tá? Alguns tipos de engenharia. Então a gente tem geometria analítica, álgebra linear, cálculo 1, 2, 3, enfim, todas essas matérias bases de matemática. E obviamente, naquela época a gente ficava pensando, cara, por que a gente tá estudando isso? Eu não vou utilizar isso no meu trabalho. E de fato, eu não utilizo derivadas e integrais no meu trabalho como programador. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: o fato de eu ter sentado horas e horas ali para resolver questões de matemática, isso estimulou a minha capacidade de resolução de problema. Eu lembro até hoje da forma como eu estudava, da forma como eu resolvia os problemas na prova. Então a gente tinha, 3 horas para resolver 4, 5 equações. E às vezes você gasta 20, 30 minutos numa questão. É uma questão que, sei lá, você tinha que escrever uma página inteira. Então você tem que estar com o teu lado racional do cérebro bem ativo. Então eu escrevia a primeira linha e conferia se eu não fiz nada errado. Aí eu ia pra segunda linha, aí eu conferia. Aí eu ia pra terceira linha, aí resolvia e eu conferia e revisava. Ou seja, eu peguei um problema muito grande e quebrei em problemas menores. E depois eu revisava de novo. Então eu fui criando os meus próprios processos e modelos mentais para que eu pudesse resolver equações. E obviamente eu exportei esses modelos mentais que eu aprendi lá quando eu estava estudando derivada integral, que eu não utilizo hoje, para a minha lógica de programação, quando eu estou resolvendo problemas de programação. Eu não sei se vocês já repararam, mas não é incomum a gente encontrar engenheiros em basicamente todas as áreas. Se você for pegar o mercado financeiro, tá cheio de engenheiro, provavelmente mais do que a galera que fez economia. Se você pegar a própria programação, não só a galera de engenharia de software, mas muita gente migrou de outras engenharias facilmente para a área de programação. Se você for pegar exemplo, uma vez eu estava vendo uma entrevista, se eu não me engano era a CEO da Adidas Brasil, alguma coisa assim, pessoa de diretoria de board formada em engenharia química. Se você pegar a CEO do Nubank, a Cristina, ela é formada em engenharia também. Então, o que essa galera tem em comum é que o pessoal que estuda engenharia, que passa pelo cálculo 1, 2 e 3, eles desenvolvem uma capacidade de resolução de problema muito acima da média e depois eles pegam essa capacidade de resolução de problema e aplicam basicamente em qualquer lugar. Então, a minha escola de construção da minha capacidade de raciocínio de lógica de programação foi de fato o modelo um pouco mais acadêmico. Eu não estou dizendo que essa é a única opção, mas eu diria para você, se você estiver começando ou se você acha que você talvez tenha uns gaps nos seus fundamentos, você procurar um viés um pouco mais acadêmico, talvez fazer uma faculdade ou talvez procurar um curso que tenha um pouco mais desse viés, que traga um livro com os fundamentos ali sólidos, ou talvez, sei lá, um curso tem o CS50 de Harvard também, que é bem interessante você dar uma olhada, mas a principal lição desse pilar dos fundamentos é que você precisa desenvolver essa capacidade de resolução de problema, de pegar coisas complexas e quebrar em pedaços menores e ir resolvendo esses pedaços menores. E eu tive a sorte na faculdade de um professor que ele era muito bom e ele passava pra gente ali no início do semestre uma lista com 100 exercícios de lógica de programação de algoritmo e a gente tinha que resolver essa lista 2 vezes ao longo do semestre, né? Primeiro a gente estudava o famoso Portugal para aprender a lógica e depois, na segunda parte ali do semestre, a gente estudava C, né? A linguagem de programação C. E ficou muito claro que os alunos que conseguiram chegar até o final
final e de fato foram aprovados nessa disciplina eram os alunos que mais praticaram, que mais cobriram a lista. Se eu não me engano, eu cheguei a fazer 80 e poucos exercícios, não cheguei a fechar a lista, mas tinha gente que não chegou nem na metade da lista, tá? Então, assim, obviamente você vai gastar bastante tempo estudando, lendo, porque entender todos esses pedaços aí dos fundamentos da programação, da lógica de programação, não é fácil, mas você vai ter que praticar bastante, tá bom? Fazer bastante exercício, você vai achar um monte de listas na internet, você pode tentar resolver alguns desafios nessas plataformas como o LeetCode, mas o mais importante é, você não precisa decorar a resolução, você precisa, ao longo da prática desses exercícios, e mais uma vez, montando o teu modelo mental para resolução de problemas. Você tem que escolher qual problema você vai ter que resolver. E às vezes o seu nicho ele é muito pequeno e às vezes o seu nicho é muito grande. Eu, por exemplo, atuo num nicho bem pequeno. Eu decidi me tornar um profissional especializado em desenvolvimento mobile com React Native. Então é isso que eu tenho feito nos últimos 5 anos da minha carreira. Mas não quer dizer que você precise ser tão nichado, você escolha somente uma tecnologia como eu fiz. Quando eu falo de nicho, toma isso como você precisa aprender a resolver um problema do mundo real. Que tipo de problema? O problema que eu resolvo é, eu desenvolvo aplicativos multiplataformas para Android e iOS e eu escolhi o React Native para fazer isso. Talvez a tua resolução de problema seja ter um perfil um pouco mais full stack, você vai entregar um sistema de ponta a ponta, o back-end com o front-end e talvez o mobile, mas a principal lição aqui é que você escolha qual tipo de problema que você quer resolver e você fique nele. A pior coisa que pode acontecer, principalmente para quem está começando, é você tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e agora você está programando em Python e 2 meses depois você quer ir para Java. Aí um amigo seu te falou de JavaScript e tem essa biblioteca nova e você vai querer usar Next e caramba, e tem o Vue e tem um monte de coisa, você vai começar a querer experimentar tudo e você não vai ficar bom em nada. Então o principal objetivo de você escolher um nicho é a sua saúde mental. O mercado de tecnologia, ele vai mudar o tempo todo, toda hora tem uma coisa nova. E se você ficar com essa FOMO, né, que a gente chama Fear of Missing Out, né, medo de ficar de fora, você vai enlouquecer, porque toda hora tem uma novidade, uma tecnologia diferente. Mais uma vez, o que você precisa é escolher um nicho, e por escolher um nicho, eu quero dizer, escolher qual problema você quer resolver. Lucas, eu tô começando, eu não sei ainda. Muita gente vem me perguntar, Lucas, mas a linguagem A ou a linguagem B? Eu vou pro framework C ou framework D? Eu começo com o nativo ou eu começo com o híbrido? Cara, deixa eu te falar, não importa. Na verdade, assim, a tua linguagem, a tua stack, ela vai importar um pouco ali, né? Portanto que você não pegue algo que seja muito legado, antigo, por exemplo, PHP. Mentira, PHP não é legado, eu tô brincando, tá? Eu sei que tem bastante coisa nova com PHP, mas, por exemplo, vou estudar COBOL. Cara, tem gente que ganha dinheiro com COBOL, mas assim, não espera novas empresas, novas oportunidades e novos bancos, por exemplo, para quem for estudar COBOL. Assim, é algo realmente que é mais legado. Mas qualquer outra coisa da moda, digamos assim, vai estar ok. O importante é você fazer algo que você goste. Aí agora eu vou parecer um pouquinho, né, de meio coach aqui, mas você precisa descobrir um problema que seja interessante para você. No meu caso, eu vim parar no mobile com React Native porque eu quis resolver um problema lá da minha faculdade que tinha um aplicativo só para Android e eu queria uma tecnologia que fosse fazer o aplicativo rodar tanto no iOS quanto no Android. Então eu me apaixonei por aquele problema e eu me apaixonei pela solução daquele problema e decidi fazer disso a minha carreira. Então, se você está começando, experimenta algumas coisas diferentes, faz um pouco de back, um pouco de front, um pouco de mobile e vê com qual deles você se sente mais confortável, você tem mais prazer em resolver o problema daquele ponto ali específico. Porque, mais uma vez, a sua stack, ela vai contar 10%, os outros 90% é a tua energia que você coloca ali no seu nicho. A sua chance de sucesso, ela é diretamente proporcional ao interesse no que você está fazendo. Então, busque fazer algo no qual você tem interesse e a sua chance de sucesso vai ser muito maior. Você precisa construir a sua base de código, a sua base de projetos para poder mostrar do que você é capaz. Programação é uma profissão prática, então quando você for para uma entrevista de emprego, quando você for convencer alguém de que você é bom o suficiente para poder trabalhar de casa, você tem que mostrar o que você já fez. Então o seu portfólio, se você já tem experiência, ele acaba sendo as empresas nas quais você passou. Mas se você está começando, você pode construir o seu portfólio através de projetos pessoais. E a minha principal dica nesse terceiro pilar do portfólio é: você precisa se aproximar do mundo real. Quanto mais perto dos problemas que você
você resolver para os seus projetos pessoais, para os freelancers, para os portfólios, para as coisas que você está estudando. Quanto mais perto tudo isso estiver do mundo real, melhor vai ser o teu portfólio. E deixa eu te contar mais uma história lá do início da minha carreira, quando eu estava procurando a minha primeira oportunidade como Dev Mobile. Então, na época, eu ainda tinha que ir nos escritórios das empresas, né, fazer entrevista. E eu lembro que as duas empresas que me ofereceram proposta foram duas empresas no qual eu cheguei na entrevista e eles perguntando, tecnologia, o que você fez, blá, blá, blá. E quando eles perguntavam o que eu fiz, eu falava do aplicativo que eu construí, mas eu não só falava, eu pegava o meu celular, na época ainda era um Android, e eu mostrava o app que eu tinha construído, publicado lá na Google Play. E isso já virava a chave na cabeça deles. Eu lembro de uma dessas pessoas me entrevistando, quando ela viu o aplicativo, ela, caraca, que legal, olha isso aqui, não sei o quê. Porque a pessoa conseguiu ver ali, tá concreto, no mundo real, algum problema que você resolveu. Então, o teu portfólio, ele precisa se aproximar do mundo real. E eu já vou fazer um gancho aqui para uma coisa que você deve evitar no seu portfólio, que é você, não que tenha algo de errado em você fazer isso, você pode fazer para estudos, mas eu recomendo você evitar aquele tipo de portfólio onde você vai conectar, por exemplo, com a API do Pokémon, a API do Star Wars, coisas desse tipo, mais do mundo de fantasias, porque isso vai, de certa forma, infantilizar o teu portfólio. E essa infantilização do teu portfólio, ela vai criar uma mensagem no subconsciente de quem está avaliando que aquilo ali não é algo muito sério. Então, o portfólio, de verdade, ele precisa resolver problemas do mundo real e ele precisa ser sério. Então, quando eu olho um portfólio de alguém, o site, o app, enfim, o que a pessoa fez, eu vejo, não, beleza, isso aqui realmente tem aplicabilidade prática no mundo real. Então, é assim que você tem que construir o teu portfólio. E por último, mas não menos importante, prefira sempre qualidade à quantidade. Não importa se você tem 10, 15 ou 20 projetos lá no seu GitHub, se esses projetos são apenas coisas simples que você copiou da internet. Se você quer ter portfólio de, sei lá, por exemplo, eu desenvolvedor mobile, um portfólio, quando eu vou olhar o portfólio de um aplicativo, não me interessa se você tem 10 aplicativos com 2 telas cada uma. Eu não quero saber isso. Eu quero saber o quão fundo você foi na resolução do problema. Você passou por todo o ciclo de desenvolvimento. Você foi da primeira linha de código até colocar aquilo em produção. Você resolveu diversos problemas não triviais dentro daquele projeto, porque quando você vem para um contexto mais complexo, você vai ter que começar a pensar em coisas mais complexas, como, por exemplo, decisões de arquitetura, decisões de padrões de projeto, decisões de padrões de código. Então, tudo isso você só consegue ver se você tiver em um projeto mais complexo. Então, vale muito mais você ter apenas 1 ou 2 projetos mais robustos, onde você, de fato, teve dificuldade para integrar algumas funcionalidades, para resolver alguns problemas. Se o teu portfólio, você codificou ele muito direto, sem pensar, provavelmente não é um bom projeto para o seu portfólio. Projeto bom para o portfólio é aquele que te deu dor de cabeça, que você ficou pé da vida para resolver um determinado problema. Se você não pensou em desistir daquele projeto, provavelmente ele está muito fraco para o seu portfólio. E com esses 3 pilares, você aplicando tempo e energia em construir uma base sólida, ou seja, ter ali os fundamentos da programação bem feito, e você definir o seu nicho e não ficar se distraindo com coisas fora dele, e de fato, focar ali na resolução do problema e construir um portfólio com projetos reais, eu tenho certeza que no médio e longo prazo, as suas chances de continuar trabalhando de casa, de ficar ali no home office com qualidade de vida e ganhando bem, vão ser muito, muito maiores. E acreditem, eu vou falar de novo, pode parecer difícil, mas se você fizer o básico bem feito de forma consistente, por tempo suficiente, cara, é quase impossível dar errado. Mais uma vez, porque a maioria das pessoas não faz. E para você levar como dica extra aqui desse vídeo, eu queria adicionar, né, um pilar bônus ali para você. E esse pilar bônus que vai dar uma sustentação ainda maior para esse teu objetivo, para você se tornar um profissional talentoso, é você aprender inglês. Sim, o mercado de programação, ele é um mercado global. É uma profissão que ela é a mesma. Isso, cara, eu fico impressionado porque tem muita gente que trabalha com programação e ainda não percebeu isso, a oportunidade que ela tem na mesa. Se você conversar com pessoas de outras profissões, muito provavelmente elas vão dizer que elas não têm como exportar a profissão para outros lugares, mas programação é a mesma, seja aí no Brasil, seja aqui na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa. Então, a partir do momento que você aprende inglês, você se torna um profissional global. E eu sempre digo que esse foi um dos maiores erros da minha carreira, eu não ter me dedicado mais cedo ao inglês. Você não precisa ter um inglês perfeito, você precisa ter um inglês onde você consiga se comunicar, se expressar, conversas ali do dia a dia, e já vai ser o suficiente para você aí do Brasil poder trabalhar para uma empresa do exterior. Então, não perca o seu tempo e estude inglês. Se tornar um
profissional global é a corrida de ouro da nossa geração. Você tá num país que tem uma moeda fraca, o Brasil tem uma moeda fraca, então usa isso a seu favor. Vai trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos. Eu posso fazer outro vídeo só sobre inglês para programadores, então para não estender muito, eu vou parando por aqui, mas foca bastante no inglês também. E como vocês viram, eu não tô aqui vendendo nenhuma fórmula mágica ou querendo passar algum hack para vocês, porque não é isso que eu acredito, não faz parte da minha filosofia de vida, não faz parte da minha filosofia de trabalho. Se eu cheguei até aqui onde eu tô hoje, foi justamente por causa desses fundamentos que eu falei para você, desses pilares aqui que eu falei para você. Então, espero que você tenha aproveitado bastante esse vídeo. Eu vou deixar linkado, mais 2 vídeos aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar desses vídeos também, tá bom? Por esse vídeo é isso. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve para continuar recebendo mais vídeos como esses. Deixa o seu like para ajudar a gente. Valeu e até a próxima.